Meu nome é Maria, e quando conto minha história, sinto os ossos tremerem de tão impregnada que a dor ficou na pele. Desde muito jovem, aprendi que o silêncio é um escudo e o medo um companheiro constante. Eu tinha só 17 anos quando, no altar de uma igreja pequena, prometi fidelidade ao homem que mudaria minha vida para sempre, para pior. Ele era alto, sisudo, sempre bem vestido. No casamento, usei um vestido simples que minha mãe costurou à mão, flores colhidas no jardim da vizinha. Lembro do cheiro doce de lavanda, das mãos frias da minha mãe ajeitando o véu, dos olhos de pena das amigas da família. Saí da casa dos meus pais para morar com aquele que a todos encantava na fala, mas me assustava no olhar. Nos primeiros tempos, a violência era camuflada por presentes ou promessas, embrulhada em desculpas. Estou nervoso. Foi só um susto. Você me tira do sério. Mas a verdade é que mesmo nas manhãs ensolaradas, sentia o frio do medo escorrer pela espinha. Era um terror constante e silencioso, feito de bofetões, gritos, portas batidas e ameaças sussurradas no escuro do quarto que virou prisão. Morávamos em um sobrado antigo, paredes que guardavam mais segredos do que quadros. Eu deixava a louça sempre no mesmo lugar, passava as roupas na dobra exata, sorria para não causar alvoroço. Foram anos vivendo assim, passos contados, voz baixa, cabeça sempre baixa, como quem pede desculpas por existir. O sonho de família perfeita desmanchou tão rápido quanto meu vestido de noiva se desbotou com o tempo. Tive filhos, e o medo se multiplicou, não só pela minha pele, mas pela deles também. Eu os protegia como podia, mentindo, escondendo, apaziguando crises. Pouco a pouco, tornei-me uma sombra dentro da própria casa. O tempo retirou de mim até as pequenas alegrias. O cheiro de bolo assando, o bordado à luz da janela, o domingo calmo com as crianças brincando no quintal. Os vizinhos fingiam não ouvir. Os parentes visitavam pouco. A cidade tinha olhos, mas ninguém enxergava minha dor realmente. Dentro do peito, um nó de coragem não desatado, sufocando todos os gritos que nunca escapei. Passei a olhar no espelho e não reconhecer os traços da mulher sonhadora que um dia fui. Esse é o início da minha história, uma jornada que só encontra dignidade e força muitos anos mais tarde, depois de muito apanhar em silêncio, depois de quase morrer para os outros e para mim mesma. Os anos correram ligeiros, mas dentro da minha casa o tempo parecia parado, como se o relógio congelasse toda vez que ouvia seus passos pesados subindo as escadas. Meus filhos cresceram sob um clima de tensão que se podia cortar com uma faca. Eles aprendiam cedo a reconhecer o perigo no ranger das portas, na mudança súbita de tom de voz ou na maneira como o pai largava a pasta sobre a mesa do jantar. Era uma casa sempre arrumada, mas nunca alegre. A mesa posta com talheres alinhados, os copos de vidro sempre limpos, mas ninguém ria de verdade. A presença dele era sombra nos cantos, eco nas paredes. Meus filhos olhavam para mim em silêncio, querendo proteção que eu, muitas vezes, não sabia como dar. Eles aprendiam a calar junto comigo, a sobreviver nos intervalos entre as tempestades. Mesmo na cozinha, meu refúgio de todos os dias, sua presença me assombrava. Lembro da primeira panela que quebrou atingida pelo seu braço bruto, do som seco das louças espatifadas no chão, do terror nos olhos do meu filho mais novo. Depois disso, passei a cozinhar rápido, robótica, quase sem provar o que preparava. Até o cheiro de comida passou a ser um aviso. Estava chegando a hora de mais uma noite de medo. Ao mesmo tempo, surgiam dentro de mim as primeiras gotas de uma coragem tímida. Não era uma força que gritava, e sim um sentimento insistente de que aquilo não podia ser a única vida possível. À noite, quando finalmente conseguia dormir poucas horas, sonhava que fugia levando meus filhos pela mão. Em outros sonhos, eu falava, enfrentava, gritava as palavras presas há tanto tempo. Mas ao despertar, tudo virava cinza no momento seguinte em que ouvia aquele homem chamar meu nome, seco, duro, dono de tudo ao redor. Fui aos poucos me encontrando nas pequenezas.
um bilhete escondido para uma vizinha de confiança, um dinheiro guardado secretamente no vão da estante, o telefone antigo anotado dentro de um livro de receitas. Esses pequenos movimentos eram sementes de um futuro melhor, ainda invisível, mas que começava a brotar dentro do peito, marcado pelo medo. Meus filhos cresceram acostumados ao barulho dos gritos, mas também viram minha luta silenciosa. A filha mais velha, certa noite, deitou na minha cama e sussurrou: "Mamãe, um dia a gente vai embora daqui, não vai?" Segurei a mão dela e prometi, mais para mim do que para ela, que isso não ficaria para sempre assim. Dessa promessa, nasceu dentro de mim a certeza de que, mesmo sufocada, algo ainda resistia. E seria esse restinho de esperança, alimentado discretamente entre uma agressão e outra, que mais tarde se transformaria na força capaz de mudar tudo. A violência foi ganhando novas camadas à medida que os anos passavam. Aquela raiva contida que ele carregava explodia nos detalhes. Um prato quebrado aqui, uma porta arrombada ali, hematomas escondidos sob mangas compridas, mesmo nos dias de calor. A cada surto dele, um pedaço de mim parecia desaparecer. Meus filhos já adolescentes aprendiam a sair de perto, a fechar as portas e a guardar palavras na garganta. Meu coração sofria em dobro, por mim e por eles. Certa noite o pior aconteceu. Chegou em casa mais estranho do que o normal, cheiro forte de álcool, olhar perdido, a voz ainda mais dura. Lembro do medo gelado que subiu pelas costas quando ele me olhou nos olhos e fez perguntas que eu nem entendia. Bastou uma resposta atravessada para a discussão começar, ruídos aumentando, objetos voando. O som do impacto ainda ecoa na memória. Ele atirou o rádio contra a parede, depois me empurrou, fazendo com que eu caísse de costas no chão da cozinha. A dor física era suportável. O que mais doía era ver meus filhos chorando, sem poder me ajudar, paralisados pelo pânico. Depois deste episódio, decidi procurar ajuda. Criei coragem para visitar uma vizinha em quem confiava. Bati a porta com o corpo dolorido, tentando disfarçar os olhos inchados com óculos escuros. Ela me ouviu, me deu chá, mas logo baixou o tom da conversa, olhando para os lados. "Maria, eu não posso me meter", disse. "Você sabe como ele é, minha filha. Melhor não piorar para você." Essa falta de apoio foi um segundo golpe. Tentei procurar ajuda da família, mas os olhares eram cheios de julgamento. "Era assim no nosso tempo", minha tia comentou. "Você precisa ter paciência para manter o lar. Isso passa." Na delegacia, o descrédito foi ainda mais brutal. Sussurravam, olhavam para mim com desconfiança, perguntavam se não teria sido alguma provocação minha, algum ciúme sem razão. Voltei para casa mais ferida do que nunca. A certeza de que o mundo lá fora pouco se importava com mulheres como eu apertava ainda mais as grilhetas invisíveis às quais estava presa. Dessa solidão surgia também uma raiva nova, uma indignação. Ele podia controlar meu corpo, mas não mataria minha mente, nem apagaria para sempre minha vontade de um dia recomeçar. Continuei juntando forças nos detalhes. Uma palavra de encorajamento aqui, um bilhete dos meus filhos ali, anotações secretas sobre os horários dele, os contatos de algum abrigo distante para o futuro. Foi nesse tempo que, mesmo desacreditada e sozinha, aprendi que só quem é capaz de resistir no escuro um dia enxerga o valor da luz. Era só o começo do que eu encontraria em mim mesma. Com o tempo, as rugas começaram a tomar conta do meu rosto e os cabelos perderam a cor, mas o sentimento de aprisionamento envelhecia ainda mais rápido do que o corpo. Os filhos, ao crescerem, foram deixando a casa aos poucos, um atrás do outro, cada um buscando alguma fuga silenciosa daquele ambiente sufocante. Sentia orgulho deles, mas também a dor da separação. Era como se todos os anos de luta fossem escoando junto com eles pelo portão da frente. A casa grande e barulhenta virou de repente um lugar silencioso, preenchido apenas pela voz do meu marido, ora bruta,
ora amarga, e às vezes apenas um resmungo cínico que ecoava nos corredores vazios. Eu, agora idosa, via minha imagem no espelho e quase não reconhecia aquela mulher envelhecida antes do tempo. Minha silhueta mirrada, mãos cheias de manchas e marcas, olhos cansados, tudo o resultado de uma vida de medo e batalhas mudas. Por incrível que pareça, foi nessa solidão forçada que algo novo nasceu dentro de mim. Sem os filhos por perto, sobrava espaço para escutar minha própria voz. Voltava a dialogar com meus pensamentos, meus sonhos escondidos e, por incrível que pareça, com um certo orgulho de ter resistido tanto tempo. Passei a me lembrar da jovem sonhadora do passado, das pequenas alegrias antes do casamento, do cheiro das flores que minha mãe colhia no jardim, do prazer do trabalho manual, dos poucos livros escondidos lidos à luz da madrugada. A rotina antes opressora passou a ser minha companheira. Redescobri a satisfação de cuidar da minha horta, de bordar em tardes tranquilas onde ele não estava. Troquei olhares cúmplices na feira com outras mulheres idosas, algumas que carregavam histórias parecidas. Entre conversas baixas, uma me disse: "A gente só descobre a própria força quando sobra só a gente." Aquilo ficou ressoando dentro do peito. Quanto mais os anos pesavam, menos medo eu tinha. O medo da solidão não era pior do que o pavor diário das agressões, das humilhações. Aos poucos, fui tomando pequenas decisões. Mudar o corte de cabelo sem pedir permissão, usar a toalha florida que ele odiava, convidar uma amiga para um café enquanto ele dormia. Eram mínimos protestos, mas significavam tudo. Cada gesto arrancava lascas do muro de controle em que o marido me mantinha. Eu, já idosa, descobria enfim uma faísca de liberdade. O que para muitos seria só o fim da vida, para mim parecia o começo de algo novo, mesmo depois de tantas marcas e histórias tristes. Não sabia ainda como seria, mas tinha dentro de mim uma certeza inédita. Nunca é tarde para tentar ser dona do próprio destino. O tempo passou a ser meu aliado. Cada novo dia, mesmo entre dores e limitações, servia para fortalecer aquela chama que só aumentava no peito. Comecei a enfrentar meu marido de pequenos modos, quase invisíveis para quem olhasse de fora, mas imensos para mim. Ele continuava a tentar me controlar, a soar ameaçador, mas minha postura era outra. Eu, cada vez menos, sentia vergonha ou medo de ser quem era. Teve uma noite em que ele, já velho e mais cínico, resolveu me humilhar na frente de uma das vizinhas. Falou alto, reclamou da comida, debochou dos meus cabelos grisalhos, esperando que eu abaixasse a cabeça como fazia antes. Mas algo dentro de mim se quebrou de vez. Respirei fundo e, sem elevar a voz, lhe respondi com todas as palavras sufocadas ao longo dos anos. "Chega, não vou mais aceitar isso, não vou mais ter medo. Do que o senhor tenta se esconder, além da própria covardia?" O espanto dele foi mais forte do que anos de gritos. Pela primeira vez, me viu de verdade. A vizinha desviou o olhar, mas eu mantive o meu fixo. Não era só uma resposta. Era um basta, uma ruptura com décadas de submissão. A partir daquele dia, cada situação de confronto servia mais para me afirmar do que para alimentar a agressão dele. Se ele criticava, eu respondia firme. Se me ameaçava, eu mostrava desprezo. Se tentava me intimidar, seguia com o que estava fazendo, olhando-o nos olhos. Aos poucos, percebi que a força dele, na verdade, era construída sobre meu medo e silêncio. Ao romper esse ciclo, comecei a libertar algo poderoso em mim. A dignidade de quem, mesmo tardia, descobre sua essência e valor. Minha relação com os filhos também mudou. A distância deles cedeu lugar a ligações emocionadas, a pequenas visitas furtivas em que puderam ver que eu não era mais a sombra de antes. Eles diziam: "Mãe, você está diferente." E eu sorria, sentindo orgulho da coragem tardia. Compartilhei histórias, pedi desculpas pelos momentos de ausência, falei do medo e do preço da resignação, mas, principalmente, mostrei que nunca é tarde para encarar o passado de frente. Liberdade, para mim, veio em gestos simples. Sentar no quintal e celebrar o pôr do sol,
comer o que queria na hora que dava vontade, cantarolar uma música antiga, sem medo de ser ouvida. Cada atitude dessas era uma pedra a menos no muro que eu mesma ajudara a construir, por medo e sobrevivência. Aos poucos, ele, envelhecido e sem mais o poder de antes, foi se calando. Passou a conviver com minha presença altiva, sem poder me calar novamente. Descobri que a força verdadeira nunca é feita de gritos, mas de coragem tranquila e dignidade reconstruída, tijolo por tijolo, em silêncio e no tempo certo de cada mulher. A rotina havia mudado dentro de mim muito antes de mudar do lado de fora. Quando percebi que o medo já não habitava todos os meus gestos, comecei a me reencontrar com pequenas alegrias. O primeiro passo foi acordar sem sentir sobressaltos ao ouvir o som das portas ou dos passos de alguém pela casa vazia. Passei a abrir a janela do quarto com delicadeza, deixando o vento trazer aromas de terra molhada, de pão assando na padaria da rua, de flores crescendo solitárias no meu jardim improvisado. Aos poucos, fui me permitindo coisas antes impensáveis. Demorava mais no banho, sentindo a água quente aliviar não só o corpo gasto, mas o cansaço antigo da alma. Vesti roupas claras, coloquei um lenço colorido nos cabelos, passei batom num dia qualquer, só para lembrar que beleza não tem idade e que ainda há vida na velhice. Preparava meu café do jeito que eu gostava, sem pressa, ouvindo as canções antigas da juventude. O rádio virou meu companheiro, trazendo memórias boas, ajudando a tapar buracos de solidão com música e lembranças leves. Não demorou para que minhas vizinhas, algumas solteiras, outras viúvas ou separadas, se aproximassem. Criamos uma espécie de refúgio na minha cozinha. Entre cafés e bolos simples, compartilhávamos histórias e segredos nunca ditos. Era uma irmandade tardia, mas poderosa. Ríamos da vida, contávamos dos netos, dividíamos medos antigos, tessitura de esperança, entrelaçando mulheres maduras, unidas por cicatrizes parecidas. Em meio a tudo isso, fui me tornando referência para outras mulheres da vizinhança. Algumas vinham em busca de conselhos, outras só precisavam de um olhar acolhedor, um silêncio cúmplice. Descobri que ouvir as dores alheias me fortalecia, assim como contar minha trajetória, sem vergonha de detalhar o sofrimento e a virada. Virei exemplo sem perceber não por ter sido perfeita, mas exatamente por ter resistido sem desistir de mim. Meus filhos, ao verem essa transformação, se aproximaram novamente. Vinham me visitar com outros olhos, orgulhosos da mãe curada, admirando minha força e liberdade. As conversas mudaram de tom. Voltamos a sonhar juntos, fazer planos para almoços nos domingos, reviver o afeto adormecido por tantos anos de silêncio. A solidão, antes tão avassaladora, virou finalmente um lugar de paz e autenticidade. Pela primeira vez, eu não apenas sobrevivia, mas vivia. Descobri que dignidade e alegria podem florescer mesmo depois do inverno mais longo, que é possível recomeçar mesmo nos últimos capítulos. Com o passar dos meses, percebi que aquela pequena revolução silenciosa que comecei dentro de mim já tinha ultrapassado os limites da minha casa. O que eu pensava ser apenas sobrevivência ou tardio reencontro com a liberdade pessoal tornou-se, sem querer, um legado vivo para as mulheres da vizinhança, da comunidade e, acima de tudo, para as mulheres da minha família. Minhas netas e filhas passaram a me olhar de outro jeito. A mais nova, certa vez, veio me abraçar e sussurrou que tinha orgulho da avó corajosa, não pelo sofrimento, mas pela força de transformar dor em caminho novo. A festa de aniversário que ganhei, depois de tanto tempo sem celebrar nada, trouxe mulheres de várias idades. Sentamo-nos juntas no quintal, rimos, trocamos confidências. Senti naquele momento que eu havia me tornado o elo que unia diferentes gerações pela verdade, não mais pelo segredo ou pelo medo. Dei conselhos sem pressa, sem impor nada. Ouvia com paciência, como ninguém ouvira minhas dores em tempos passados. Dizia com sinceridade, para nunca aceitarem menos do que merecem, para não confundirem respeito com submissão, nem amor com prisão. Me tornei apoio para quem estava começando a duvidar de seu valor próprio.
inspirava, mesmo sem grandes discursos, por mostrar, simplesmente com minha presença, que a vida pode dar voltas bonitas quando se acredita na própria força. Outras vizinhas buscaram minha casa como refúgio. Ali, entre café, crochê e confidências, aprendi que cada mulher traz cicatrizes escondidas, mas que juntas podemos transformar ferida em ponte. Não era preciso esquecer a dor para viver bem, bastava não deixá-la ser maior do que a vontade de ser feliz. Juntas, cultivamos novos sentidos de solidariedade e apoio. Criamos laços profundos, transmitindo umas às outras o que nossas mães, presas em silêncio, não puderam ensinar. A minha história passou a ser contada pela cidade não como a história triste de uma mulher sofrida, mas como a da viúva forte, da avó conselheira, da amiga leal, da mulher que venceu o medo antes do medo levá-la embora. O respeito que recebi nessa fase da vida nunca foi dado à força, mas conquistado, tijolo a tijolo, gesto a gesto. Na velhice, finalmente, descobri que todas nós, mulheres, merecemos um legado de coragem, palavras sinceras, liberdade de escolha e amor próprio. Senti orgulho de saber que minha trajetória ajudava outras mulheres a escolherem a si mesmas. Hoje, quando olho para trás, vejo não apenas a dor, mas a imensidão do caminho que percorri. Cada lágrima, cada noite insone e cada momento de desespero foram sementes do que floresce agora. Uma dignidade inquebrantável, conquistada pedra por pedra, lágrima por lágrima. Não sou menos mulher pelas marcas que carrego. Sou mais forte justamente por tê-las superado. Minha pele, antes marcada pela violência, exala agora o perfume suave de quem descobriu o próprio valor. Meus olhos, já cansados, agora se iluminam ao ver mulheres ao meu redor erguidas pela força da esperança. O medo ficou no passado, e no seu lugar floresceu a coragem de quem não aceita menos do que merece. Não importa a idade ou a história. Minha solidão, antes sinônimo de tristeza, é hoje espaço de tranquilidade e paz. Meu lar, antes som de gritos e humilhação, transformou-se em abrigo de alegria, consolo e união para quem se aproxima. A verdade é que a liberdade não tem prazo de vencimento, e se eu conseguir, qualquer mulher pode conseguir também. Não importa há quanto tempo carrega o silêncio, o medo ou a vergonha. Se você, mulher, sente que já não há saída, lembre-se, nunca é tarde para reescrever sua história. Dentro de você existe uma força antiga, maior do que qualquer corrente, esperando para florescer. Não aceite o sofrimento como sentença eterna. Procure ajuda, compartilhe sua verdade, encontre sua voz. Porque vida digna é direito, não favor. Se essa história te tocou, inscreva-se no canal, compartilhe com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem de esperança e deixe seu comentário. Juntas, somos a prova viva de que toda luta tem sentido e que a liberdade é o maior presente que podemos dar a nós mesmas. Ninguém está sozinha nessa jornada. Sinta-se abraçada e siga em frente com coragem.